Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12 de la epístola a los Romanos. E leiamos novamente os dois primeiros versos. Y vamos a leer otra vez más los dos primeros versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradável e perfeita. Então vamos tomar nesses 30 minutos que temos, Vamos agarrar estes 30 minutos que temos colocar alguns pontos importantes desses dois versículos. e colocar os pontos importantes destes dois versículos. Quando Paulo então faz esse apelo no versículo 1, Quando Pablo hace esta apelação ao versículo, ele tem como 1, base as misericórdias de Deus, ele tem como fundamento as misericórdias de Deus que já foram descritas em 11 capítulos. que já foram descritas em los 11 capítulos. Então, por trás daquela conjunção, pois, Então, por detrás de esta conjunção, pues, que está presente no português, não no espanhol, que temos em el português, pero não temos em el espanhol. de qualquer maneira é muito claro que essa é uma passagem conclusiva, De qualquer maneira, está muito claro que é um passagem conclusivo, porque Paulo está fazendo um apelo baseado em algo. porque Pablo hace uma apelação com base a algo. E esse algo são as misericórdias de Deus. E este algo são as misericórdias de Deus. Mas não se confunda aqui. Pero não se confunda. O apelo não é porque Deus é misericordioso. A apelação não é porque Deus é misericordioso. São as misericórdias que já foram descritas nessa carta toda. São as misericórdias que já foram descritas em toda esta carta. Essas são as misericórdias de Deus. Estas são as misericórdias de Deus. Não havia nenhum justo sequer. Não havia nenhum justo, nem sequer uno. Deus preparou o Senhor Jesus como a nossa propiciação. Deus preparou ao Senhor Jesus como nossa propiciação. Ele nos justificou. Ele nos justificou. Ele imputou a justiça de Cristo a nós. Imputou a justiça de Cristo em nós. Ele nos colocou em união com Cristo. Nos puso em união com Cristo. Cristo morreu, nós também morremos. Cristo murió, nosotros también morimos. Não somos mais escravos do pecado. No somos más esclavos del pecado. Não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. Ya no estamos más debajo de la ley, sino de la gracia. O Espírito Santo veio habitar em nós. El Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. Todas essas coisas foram escritas em Romanos. Y todas estas cosas fueron escritas en Romanos. Então essas são as misericórdias de Deus. Entonces, estas son las misericordias de Dios. Então quando Paulo faz o apelo, essa é a base. Y cuando Pablo va a hacer la apelación, este es el fundamento. Se Deus fez tudo isso conosco, Si Dios hizo todo eso con nosotros, então eu vos rogo, entonces les ruego, apresenteis os vossos corpos. presentéis vuestros cuerpos. Então está muito claro que consagração não é uma ação propriamente. Entonces, aquí tenemos muy claro que la consagración no es una acción propiamente dicho. Consagração é uma reação às misericórdias de Deus. Consagración es una reacción a las misericordias de Dios. Nós vemos pela revelação do Espírito Santo Vemos por la revelación del Espíritu Santo tudo que Deus é e fez em Cristo. todo lo que Dios es e hizo en Jesucristo. Então nós nos oferecemos. Entonces nos ofrecemos. A palavra usada aqui como apresenteis os vossos corpos, La palabra que es aquí escrita como presentéis vuestros cuerpos. Paulo já usou no capítulo 6 de Él ya Romanos. usó en el capítulo 6 de Romanos. Quando ele diz, não ofereçais cada um de vós os membros do vosso corpo ao pecado. Cuando dijo, no ofrezcáis ningún miembro de vuestro cuerpo al pecado. Aquela palavra ofereçais ali Esta palabra ofrezcáis é a mesma na língua original. es la misma en el original. Para a palavra apresenteis aqui no versículo 1. Para la palabra presentéis en el versículo primero. Então o que é apresentar os vossos corpos? ¿Qué significa presentéis vuestros cuerpos? É oferecer os nossos corpos. Es ofrecer nuestros cuerpos. Nós não oferecemos aquilo que não é do Senhor.
No ofrecemos lo que no era del Señor. Nós oferecemos aquilo que já é do Senhor. Ofrecemos lo que ya es del Señor. Então essa é a base da consagração. Y este es el fundamento de la consagración. Uma reação às misericórdias de Deus. Es una reacción a las misericordias de Dios. Outra palavra importante nesse versículo. Y otra palabra importante en ese versículo, As duas últimas do versículo 1. las dos últimas del primer versículo. Em português nós temos culto racional. En portugués y español tenemos culto racional. Culto racional. Culto racional. O que significa essa expressão? ¿Y qué significa esta expresión? Estude essas duas palavras no texto original. Estudie estas dos palabras en el original. E você vai ficar claro que a ideia é a seguinte: Y vas a ver que la idea es la siguiente. culto é serviço. Culto es servicio. Não está falando do culto da igreja. No está hablando del culto de la iglesia. A hora do culto. La hora, el momento del culto. Isso também faz parte. Eso también hace parte. Mas não é o centro e o foco aqui. Pero no es de lo que él está hablando en ese momento. Paulo está dizendo que nós conhecemos em Cristo as misericórdias de Deus. Pablo está diciendo que conocemos en Cristo las misericordias de Dios. Então nós temos uma reação. Entonces tenemos una reacción. Nós oferecemos os nossos corpos Ofrecemos nuestros cuerpos. e este é o nosso serviço. Y este es nuestro servicio. Culto, El culto. serviço. Servicio. Importantíssimo compreendermos isso. Muy importante que podamos comprender. Qual esto. é o nosso serviço a Deus? ¿Cuál es nuestro servicio a Dios? De acordo com esse versículo? Como dice en ese versículo, Oferecer-nos a Deus. ofrecernos a Dios. Aqui voltamos onde nós falávamos sobre Maria de Betânia. Aquí regresamos cuando hablábamos de María de Betania. Cultuar a Deus Cultuar a Dios é nos oferecer a Deus. es ofrecernos a Dios. E esse é o nosso serviço a Deus. Y este es nuestro servicio a Dios. É claro que nós pregamos o Evangelho. Es claro que predicamos el É Evangelio. claro que nós ministramos ensinamentos na casa de Deus. Claro que ministramos enseñanzas en la casa de Dios. Quando digo casa de Deus, Cuando hablo casa de Dios, estou me referindo aos irmãos e irmãs. me estoy haciendo referencia a los hermanos y hermanas. Não estou falando de um lugar de culto. No estoy hablando en un local Nós de servimos a casa de Deus. Servimos a la casa de Dios. A qual casa somos nós. ¿Cuál casa somos nosotros? Então, qual é o nosso serviço a Deus? Entonces, ¿cuál es nuestro servicio a Dios? Oferecermos-nos para Ele. Ofrecernos para Él. Porque Ele é o centro e o foco. Porque Él es el centro, el objetivo. Então, aí nós temos a palavra racional. Entonces tenemos aquí la palabra racional. No grego é lógicos. En el griego es lógicos, Que tanto pode ser entendido como racional, que tanto puede ser comprendido como racional, como também espiritual. como también espiritual. Então, alguns tradutores Entonces, algunos traductores traduzem esse versículo assim: van a traducir de esta manera. Este é o vosso serviço espiritual. Este es vuestro servicio espiritual. E essa tradução está perfeita. Y esta traducción está É perfecta. isso mesmo que Paulo está falando. Es esto mismo que Pablo está Que nós hablando, que fomos comprados pelo Senhor, que nosotros que fuimos comprados por el Señor, nós temos um serviço por excelência. tenemos un servicio por excelencia. Esse é o maior de todos os serviços. Y es el más grande de todos los Nós nos servicios. oferecemos a Deus. Nos ofrecemos a Dios. E esse é o nosso serviço espiritual. Y este es nuestro servicio espiritual. Então, irmãos e irmãs, vamos entender bem. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a entender aquí. Como poderíamos pregar o Evangelho sem essa realidade? ¿Cómo podemos predicar el Evangelio sin esta O realidad? que nós vamos estar fazendo? ¿Qué vamos a estar haciendo? Se nós não temos esse entendimento de quem Cristo é e o que Cristo fez. Si no tenemos el entendimiento de quién Cristo es y de lo que hizo Él, E aquela experiência tão profunda em nós que cresce a cada dia y aquella experiencia tan profunda que crece a cada día, de compreendermos espiritualmente as riquezas de Cristo. de comprender espiritualmente las riquezas de Cristo. Então, se isso não está enchendo e ganhando os nossos corações, Entonces, si eso nos llena y gana nuestros corazones, que evangelho nós vamos pregar? ¿qué evangelio vamos a predicar? Um evangelho de segunda mão, Un evangelio de segunda mano, uma mensagem de boas novas. un mensaje de buenas nuevas, Mas não há aquele mensageiro
pero no hay aquel mensajero que está identificado com a mensagem. que está identificado con el mensaje. Então, se o nosso serviço espiritual Entonces, si nuestro servicio espiritual ele é genuíno, es verdadero, essa consagração, esta consagración, esses resultados se seguirão. estos resultados se seguirán. Nós vamos amar os nossos irmãos. Vamos a amar a nuestros hermanos. Nós vamos cooperar com aquilo que o Senhor nos tem dado, Vamos a cooperar con aquello que el Señor nos ha dado, cuidando dos nossos irmãos, cuidando a nuestros ou hermanos, pastoreando, se quisermos usar a o palavra, podemos usar la palabra pastoreando a nuestros ensinando, hermanos, enseñando, orando uns pelos outros, orando unos por nos los otros, aconselhando, aconsejándonos, adorando o Senhor juntos nas reuniões. adorando al Señor juntos en las reuniones. Isso é resultado de nosso prazer e gozo nele. Y ese va a ser el fruto de nuestro placer y gozo en él. Ninguém nos mandou fazer isso. Nadie nos mandó a hacer. Nós não estamos sendo pagos para fazer isso. Tampoco no estamos siendo pagos para hacer esto. Se estamos, isso está errado. Si estamos, está mal. Quando nós recebemos auxílio de alguma maneira do povo do Senhor, Cuando recibimos auxilio de alguna manera del pueblo del Señor, isso não é um pagamento pelos serviços. eso no es un pago por los servicios. Não é isso que a Bíblia ensina. No es eso lo que enseña la Biblia. A Bíblia diz que nós não devemos atar a boca ao boi que debulha o grão. La Biblia dice que no debemos de poner bozal en la boca del buey que trilla. Ou seja, aquele boi O sea, el buey é um servo. es un siervo. Ele pertence ao seu Senhor. Él pertenece a su Señor. Tudo que ele faz é para o seu Senhor. Todo lo que él hace es para su Señor. Então, se ele está fazendo aquele trabalho, Entonces, si él está haciendo aquel trabajo, nada mais normal na vida da igreja nada más justo y normal en la vida de la iglesia que esse irmão seja ajudado por outros irmãos que este hermano sea ayudado por otros hermanos nas questões, inclusive financeiras. en las cuestiones inclusive financieras. Isso é o normal. Eso es normal. Não é um salário, No es un não é sueldo. um pagamento por um serviço. No es ser pago por un servicio. De graça recebeste Porque de gracia recibiste e de graça dai. y de gracia dai. Esse é o nosso serviço. Ese es nuestro servicio. Então não importa se nós recebemos pouco, se nós recebemos muito. Entonces no importa si recibimos poco o mucho. Temos que aprender a estar contente no muito e no pouco. Tenemos que aprender a estar contentos en el poco. Porque nós y en não el servimos nem para receber muito e nem para receber mucho. pouco. Porque no servimos ni para recibir mucho ni para recibir poco. Nós servimos porque amamos o nosso Senhor. Servimos porque amamos a nuestro Señor. Se ninguém nos ajudar em nada, Si nadie nos ayuda en nada, nós continuamos amando o nosso Senhor. seguiremos amando a nuestro E Señor. seguimos pregando o Y Evangelho. seguiremos predicando el Evangelio. E seguimos desejando que toda a nossa vida seja gasta para o Senhor. Y queremos que toda nuestra vida sea gasta para nuestro Então Señor. esse é o nosso serviço espiritual. Entonces, este es nuestro servicio espiritual. Nós não teríamos nenhum problema nesse sentido. Y no tenemos ningún problema en este Se sentido. realmente nós, como povo do Senhor, entendêssemos essas Si coisas, realmente como pueblo del Señor entendiéramos estas cosas, nós evitaríamos dois perigos muito grandes. evitaríamos dos peligros muy grandes. Colocarmos aqueles que pregam, ou aqueles que ensinam, ou aqueles que pastoreiam, Colocar a aquellas personas que predican, que enseñan, que pastorean, aquelas plataformas de observação, en aquellas plataformas de observación, como se fossem superstars. como si fueran superestrellas. Esse é o primeiro problema. Y este es el primer problema. O segundo problema Y el segundo problema é não termos consideração nenhuma com os que servem. es no tener ninguna consideración con aquellos Não que importamos sirven. com eles, No nos importamos não con importamos ellos. com as necessidades No deles, estamos importandonos con las necesidades de ellos. não importamos se a sua despensa está bem abastecida de alimentos. No nos importamos si ellos tienen alimento suficiente. Isso é uma desonra na casa Y de esto Deus. es una deshonra en la casa de Dios. Não deveria ser assim. Y no debería de ser así. Paulo escreve aos Gálatas: Pablo va a decir a los Gálatas, aquele que está sendo instruído na palavra, el que está siendo instruido en la palabra, torne participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. haga partícipe de todas las cosas buenas a aquel que lo instruyó.
E nós não teríamos esse problema de salários. Entonces no íbamos a tener problemas de sueldos. E nunca nos contentamos com salários. Nunca estamos contentos con los sueldos. Se ganhamos $1.000, queremos $2.000. Porque si ganamos $1,000, queremos $2,000. E nosso coração é Y insaciável. nuestro corazón es E insaciable. temos um carro e temos que ter mais um carro. Tenemos un auto y tenemos que tener E temos otro. uma casa e precisamos de outra Y casa. si tenemos una casa, necesitamos otra. Então todo o serviço perde seu significado. Entonces todo el servicio pierde su significado. Porque nós vamos servindo e obtendo os lucros. Porque estamos sirviendo y obteniendo E vamos las aplicando os ganancias. lucros. Y nos agarramos a estas ganancias. E vamos aumentando os nossos Y bens. crecen los bienes. Sabe, irmãos? Saben, hermanos, Há pregadores nos nossos dias hay predicadores en nuestros que días falam sobre humildade. que hablan con relación a la humildad, Falam sobre fome por Deus. hablan sobre tener hambre de Dios, Falam sobre o que significa o verdadeiro jejum. hablan de lo que significa el verdadero ayuno, O jejum que agrada a Deus. el ayuno que agrada a Dios. Mas sabe, eles são escritores de best-sellers. Son escritores de libros de bestsellers Cada livro que eles vendem, y cada libro que venden eles ganham algo em torno de $5. y reciben más o menos $5 de No venta. mínimo. Mínimo. Se eles vendem 1 milhão de livros, Si venden 1 millón de libros e eles vendem facilmente, y fácil venden 1 millón de libros, em um livro publicado en apenas, un libro publicado eles ganham 5 milhões de ganan dólares. 5 millones de dólares E eles escrevem sobre vida simples y hablan de una vida sencilla, e sobre humildade. sobre humildad. Será que isso está correto? ¿Será que eso está correcto? Esse é o vosso serviço espiritual. Este es vuestro servicio espiritual. Consagração é um resultado E das misericórdias de Deus. Consagración es el resultado de las misericordias de Então, Dios. depois de Paulo falar desse culto racional, Entonces, después de Pablo hablar de ese culto racional, ele, no versículo 2, en el versículo 2, ele diz: não tomeis a forma deste mundo. él va a decir, no os conforméis a la forma, a la manera de este mundo. Não vos conformeis. No estéis conforme, no tomen la forma, pero Transformai-vos. transformaos. Então agora eu gostaria que você grifasse essa palavra aí. Me gustaría que ustedes subrayan este transformaos. Olha a beleza dela. Miren la belleza. Ela só aparece em 3 lugares mais em todo o Novo Testamento. En todo el Nuevo Testamento, en 3 lugares más va a aparecer esta Eu vou te dar as palabra. referências para você localizar depois. Voy a dar las direcciones para que ustedes localicen Mateus después. 17, Mateo 17, Marcos 9. Marcos 9. Esses 2 lugares registram a transfiguração. Esos 2 lugares registran la transfiguración. Nosso Senhor Jesus sobe no monte e é transfigurado diante dos discípulos. Nuestro Señor sube al monte y es transfigurado. Qual palavra é usada aí? ¿Qué palabra es usada ahí? Aí em Mateus e Marcos. En Mateo y Marcos. É a mesma palavra que Paulo usou em Romanos 12. La misma palabra de Romanos 12. Então nós podíamos ler Romanos 12 assim: Entonces podríamos leer Romanos 12 así. não vos conformeis com este século, No os conforméis con este siglo, mas transfigurai-vos. pero transfiguraos. Transfigurai-vos Transfiguraos pela renovação da vossa mente. de la renovación de vuestra mente. Não é maravilhoso? Y no es maravilloso. Quando nosso Senhor Jesus sobe aquele monte, Cuando nuestro Señor Jesús sube a aquel monte, ele como que abre um pouco da sua glória para os seus discípulos. Él como que abre un poco de su gloria a sus discípulos. Digamos que ele abre um pouco daquele véu da sua carne. Vamos a decir que un poco de aquel velo de su carne, E eles ficam maravilhados com aquela y glória. los discípulos se vuelven maravillados. Então aquela é a glória do Senhor Jesus. Entonces, aquella era la gloria del Señor Jesús. O que Paulo está dizendo em Romanos Y 12? que Pablo decía en Romanos 12, Que na medida em que nós oferecemos os nossos corpos a Deus, que a la medida que ofrecemos nuestros cuerpos a Dios, que nós entendemos que esse é o nosso serviço espiritual, que a la medida que entendemos que este es nuestro servicio espiritual, então alguma coisa vai acontecer entonces conosco. algo va a pasar.
E que maravilhoso isso, irmãos. Y qué maravilloso eso. O que vai acontecer conosco? ¿Qué va a pasar con nosotros? Nós não iremos tomar a forma desse século, No vamos a tener el molde, tomar la forma de este siglo. então olhe com atenção para esse versículo. Y vean con atención a este versículo. Não vamos tomar a forma desse No século, estar conformados con este siglo, porque nós compreendemos o nosso serviço espiritual. porque comprendemos nuestro servicio espiritual. Então não nos conformamos, Entonces, no tomar la forma. mas isso aqui é apenas negativo, digamos assim. Pero eso es algo negativo. É um não. Es como no. Não tomando a forma desse século. No tomen la forma. de Mas este a siglo. consagração não tem uma base negativa. Pero la consagración no tiene como base algo negativo. E nem um escopo ou um alvo negativo. Y ni tampoco un blanco, un objetivo negativo. A consagração não é apenas um não fazer. La consagración no es solamente no hacer. Não fazer mais isso, não fazer mais aquilo. No hacer esto o no hacer aquello. Inclui isso também. También incluye. Não vos conformeis com este século. No os conforméis a este siglo. Mas então veja a beleza desse Pero versículo. atiendan la belleza de este versículo. Mas transfigurai-vos Pero sed transfigurados pela renovação das vossas mentes. por la renovación de vuestro entendimiento. Esse é o resultado positivo da Y consagração. este es el resultado positivo de la consagración. Assim como falávamos da escola de Cristo. Así como hablábamos de la escuela de Cristo. Por um lado, nós vamos ser despojados Por un lado, despojados do velho homem que se corrompe. del viejo hombre que está corrompido. Mas, por outro lado, nós vamos ser renovados no espírito do nosso entendimento. Pero por otro lado, vamos a ser renovados por el espíritu de nuestro Y- nuevo entendimiento. E vamos ser revestidos do novo homem. Y vamos a ser revestidos del nuevo hombre. Isso que lemos em Efésios 4. Y eso leímos en A Efesios mesma 4. coisa aí. Y aquí la misma cosa. Se nós oferecemos nossos corpos, esse é nosso serviço espiritual. Si ofrecemos nuestros cuerpos, este es nuestro servicio espiritual. Nós não nos conformaremos com este século No vamos a estar conformes a este siglo pelo lado negativo. por el lado negativo. Pelo lado positivo, Y por el positivo, nossas mentes serão renovadas. nuestras mentes van a ser renovadas. E nós vamos sendo transfigurados. Y nosotros vamos siendo transfigurados. Preste atenção aqui, irmão. Atiendan aquí. Didaticamente falando, Didácticamente hablando, nós podemos dizer que a Bíblia fala de justificação, santificação e glorificação. podemos decir que la Biblia habla de justificación, santificación y glorificación. Não é assim? ¿No es así? Nessa ordem. En esta orden. Justificados, santificados e glorificados. Justificados, santificados y glorificados. Mas escute bem aqui. Pero atiendan aquí. A diferença entre a santificação e a glorificação La diferencia entre santificación y glorificación não é uma diferença de natureza, no es una diferencia de naturaleza, é uma diferença de grau. es una diferencia de grado. Compreendeu essa frase? ¿Pueden comprender eso? Nós podemos dizer que a santificação Podemos decir que la santificación é a glorificação es la glorificación em processo. en proceso. Na verdade, nós podemos dizer que todos nós cristãos, Podemos decir que todos nosotros nós cristianos estamos sendo glorificados. estamos siendo glorificados. E não é isso que Paulo fala aos Coríntios? Y no eso que eso que Pablo va a decir a los Contemplando Corintios, como por espelho a glória do Senhor, contemplando como que por espejo la gloria del Señor somos somos transformados. transformados. E aí nós temos o quarto e último lugar, Y ahí tenemos el cuarto y último lugar, onde a palavra transfigurados aparece. a donde la palabra transfigurados aparece. Então, duas vezes no Monte da Transfiguração. Entonces, 2 veces en el monte de la transfiguración. Mateus 17 e Marcos 9. Mateo 17, Marcos 9. Jesus se transfigurou. Jesús siendo transfigurado. Depois Romanos 12, Después, Romanos 12, verso 2. versículo 2. A mesma palavra. La misma palabra. Transfigurai-vos Transfiguraos pela renovação da vossa mente. por la renovación de vuestro E entendimiento. finalmente, segundo aos Coríntios 3:18. Y segundo a los Corintios 3, 18. Contemplando a glória do Senhor, Contemplando la gloria del Señor, somos
transfigurados. Somos transfigurados. Ou transformados. O transformados. A palavra é transfigurados. Pero la palabra es transfigurados. E como nós somos transfigurados? ¿Y cómo somos transfigurados? De glória em De glória. gloria en gloria. Então está muito claro que é um processo. Entonces está muy claro que es un proceso. Então a santificação do cristão Entonces la santificación del cristiano é o processo de glorificação es el proceso de que glorificación já se iniciou nele. que ya se inició en él. Um dia esse processo vai ser concluído. Y un día este proceso va a ser concluido. E o Senhor olhará para a sua Y igreja el Señor va a mirar hacia su e iglesia dirá: esta, afinal, y va a decir, esta por fin é osso dos meus ossos e es carne da minha carne. hueso de mis huesos y carne de mi carne. Porque ele verá na sua igreja o seu próprio caráter. Porque él va a ver en su iglesia su propio carácter. Porque nós fomos sendo glorificados. Porque fuimos siendo glorificados. Que maravilha. Qué maravilla. Essa é a natureza da santificação. Esta es la naturaleza de la santificación. Então assim Paulo termina aí o versículo 2. Entonces así Pablo va a terminar el versículo 2. Transfigurai-vos pela renovação da vossa mente. Sed transfigurados por la renovación de vuestra mente. E a última frase aí para nós concluirmos. Y la última frase para que podamos concluir. Para que experimenteis. Para que experimentéis. Essa também não é uma palavra simples. Essa tampoco es una palabra Significa sencilla. que a vontade de Deus, Significa que la voluntad de Dios ela é em si mesma boa, es en sí misma buena, independente de nós. independiente de nosotros. Deus é bom, Dios es bueno, então dele só provém o bem. y de él solo va a provenir el Ele bien. é bom, Él es bueno. então a vontade dele é boa. Entonces su voluntad es buena. Deus é perfeito, Dios es perfecto. então sua vontade é Y perfeita. su voluntad es perfecta. E Deus é cheio de gozo consigo mesmo. Y Dios es lleno de Gozo consigo mesmo. mismo. Ou a palavra agradável, como nós O la temos aí. palabra agradable. Deus é cheio de glória, Dios es lleno de gloria. porque Deus é satisfeito consigo mesmo. Porque Él está satisfecho con sí mismo. Tudo em Deus é agradável para Ele mesmo. Todo en Dios es agradable para sí Deus é mismo. cheio de prazer. Él es lleno de placer. Deus é cheio de felicidade. lleno de felicidad. Ele é pleno em si Es mesmo. pleno en sí Então mismo. assim é a sua vontade. Y así es su voluntad. Ela também é boa, agradável e perfeita. Ella también es buena, agradable y perfecta. Agora, qual é a dificuldade aí? Ahora, ¿cuál es la dificultad aquí? A nossa leitura da vontade de Deus não é correta. Nuestra lectura de la voluntad de Dios no es correcta. Só há uma maneira de lermos a vontade de Deus de modo correto. Solo hay una manera de leer la voluntad de Dios de manera correcta. Sermos transfigurados pela renovação da nossa mente. Ser transfigurados por la revelación de nuestro entendimiento. Então, quando o Senhor, estando aí, tratando com as nossas vidas, Entonces, cuando el Señor trata con nuestras nós vidas, saberemos que Ele sempre é bom. saberemos que siempre es Ele bueno, sempre é perfeito. siempre es perfecto. Ele não se atrasa e nem se Él adianta. no se retrasa ni se adelanta. Ele sempre chega no momento certo, Siempre llega en el momento correcto. com as lições certas, y con las lecciones correctas. porque sua vontade é perfeita. Porque su voluntad es perfecta. Então, se nós compreendemos esse nosso serviço espiritual, Entonces, si comprendemos este servicio espiritual, então nós não teremos problema com a vontade de Deus. entonces no vamos a tener problema con la voluntad de Dios. Certa vez alguém perguntou assim para uma irmã do passado: Alguna vez alguien preguntó a una hermana en el pasado, qual é a maneira de descobrirmos a vontade de Deus? ¿cuál es la manera de que podemos descubrir la voluntad de Dios? Nós sabemos que esse é um grande assunto. Porque sabemos que ese es un Qual tema muy é a grande. vontade de Deus? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nesse assunto ou naquele assunto? ¿Es aquí o allí? Sabe o que essa irmã ¿Y respondeu? sabe lo que la hermana dijo? Para se compreender a vontade de Deus, Para que podamos comprender la voluntad de Dios, 95% do assunto é obediência. 95% del tema es obediencia E 5% é descobrir a vontade de Deus. y 5% es descubrir la voluntad de Dios. Se nós temos um coração de obediência, Si tenemos un corazón dispuesto a obedecer, nunca deixaremos de conhecer a vontade nunca de Deus. dejaremos de conocer la voluntad de Dios. O problema é que nós resistimos El à tema es vontade de que Deus somos resistentes a la voluntad de e Dios queremos impor a nossa vontade, y queremos imponer nuestra a voluntad nossa maneira. según nuestro O nosso entendimiento.
tempo. y en nuestro tiempo. A vontade de Deus tem tempo e La modo. voluntad de Dios tiene tiempo E modo. y manera, modo. Muitas vezes erramos no tempo Muchas veces estamos equivocados en el e tiempo muitas vezes erramos no modo. y muchas veces estamos equivocados en la manera. Então esse é o texto de Romanos 12. Entonces, ese es el texto de Romanos 12. Vamos concluir então aqui essa Y sessão. para concluir esta sección, Se o Senhor permitir, voltamos amanhã cedo. si el Señor permite, volveremos mañana temprano. Irmãos e irmãs, tenhamos um coração correto. Hermanos y hermanas, tengamos un corazón dispuesto. Não vamos Correto. simplesmente nos retirar para a ceia. No solamente vamos a salir para cenar, Vamos guardar as palavras que o Senhor possa ter nos falado no nosso coração. vamos a guardar las palabras que el Señor puede ser que nos habló en nuestros corazones. Porque eu creio que elas irão abrir caminhos de compreensão para nós. Porque creo que ellas van a abrir caminos de comprensión para E nosotros. creio que nós precisamos desesperadamente disso nos nossos dias. Y creo que necesitamos desesperadamente de eso en nuestros días. Como nosso irmão já comentou publicamente aqui, Como el hermano ya hizo un comentario público aquí, nós temos muitas dificuldades com esses focos ou centros. tenemos muchas dificultades con estos centros Precisamos muito da misericórdia do y Senhor. necesitamos mucho de la misericordia Que del ela Señor. venha nos socorrer. Que ella venga a socorrernos. Nós somos como aquele Adão atrás daquela árvore. Somos como Adán por detrás del árbol E o Senhor está sempre perguntando: y el Señor siempre preguntando: onde está você? ¿A dónde estás? Onde você está? ¿A dónde estás? Com que você está envolvido? ¿Con qué estás involucrado? Eu tenho saudade de você. Yo te anhelo, te extraño, Você não está mais aos meus pés. pero no estás más a mis pies. Adão, onde estás? Adán, ¿dónde estás? Essa realmente é a pergunta mais importante. Y esta es la pregunta más importante. Então guardemos essas coisas no nosso Y coração. guardemos esto en nuestros E corazones. quando formos para o nosso quarto mais tarde, Y cuando vayamos más tarde a nuestra habitación, vamos tomar essas anotações. vamos a agarrar estos E apuntes ainda, que hicimos. e ainda antes de dormirmos, Y antes de dormir, vamos orar ao Senhor. vamos a orar al Señor. E vamos orar sinceramente. Orar de manera sincera. Senhor, meu centro é minha vida. Señor, mi centro es mi vida. Meu centro são os meus interesses. Mi centro son mis intereses. Meu centro é minha família. Mi centro es mi familia. Meu centro é a unidade. Mi centro es la unidad. É a tua obra. Es tu obra. Ou seja lá o que for mais, é a igreja. O es la iglesia. Então que o Senhor possa sondar realmente os nossos Entonces, corações. que el Señor pueda sondar nuestros corazones. O segredo da vida que frutifica El secreto de la vida que frutifica é estar aos pés do Senhor. es estar a los pies del Señor. Isso não é inatividade. Eso no es ser inactivo. Essa é a maior atividade que podemos Esta es fazer. la actividad más grande que uno puede É hacer. essa que dá razão a todas as outras coisas. Esta es la actividad que va a dar razón a todas las otras actividades. Então que o Senhor continue falando ao nosso Y que el coração. Señor siga hablándonos. Amém. Amén. Graças a Deus.